E aí, gente, de novo, o profeta da bananeira, só que hoje mudei o cenário. Eu tô na mangueira aqui no quintal da casa dos meus pais. Bom, enfim, já gravei um vídeo hoje, esse é o segundo, eu só mudei o cenário. Mas eu vou... É que vou gravar vários e ao longo da semana eu vou soltando, porque às vezes eu passo muitos dias sem postar um vídeo aqui, aí eu acho que eu fico assim, meio que deve me sentindo devedor. Mas olha, hoje eu vou ler aqui 4 versículos que estão no livro de Jó, e eu vou colocar aqui o texto, quer dizer, vou colocar na descrição, vou colocar onde está, mas vou falar no livro de Jó, capítulo 14, e os versículos do 7 ao 11. Na verdade, a Bíblia original ela não foi escrita com essa coisa de divisão de capítulos e versículos, não. Isso foi bem depois que foi feito para as pessoas poderem se situar. Ah, isso aqui está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito e tal, e por aí vai. Então, assim, mais para facilitar a nossa vida, facilitou mais ainda que agora tem o Google, né? Mas para facilitar a nossa vida, a Bíblia foi, por exemplo, o livro de 1º e 2º Reis. É um livro só, mas foi dividido em 2, certo? Diferente, por exemplo, das cartas de Paulo, 1º e 2º aos Tessalonicenses. Na verdade, segundo dizem, é a segunda e a 4ª carta que Paulo escreveu. Mas só 2 estão aí na Bíblia. Aí não são um livro só. São cartas transformadas em livro, né, compiladas para colocar na Bíblia, e são livros diferentes. Mas outros, por exemplo, do Antigo Testamento, eles são 1ª e 2ª Crônicas, é basicamente uma coisa só que foi dividida, certo? Aí só que coloca assim, 2º livro das Crônicas, enfim, mas eles tratam de um tema só. Mas vamos lá. Acho que todo mundo lembra aqui daqueles meninos Jefferson e a irmã dele, que eu não lembro, que isso gerou muitos memes e tal. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. Bom, de onde foi tirado isso? Foi tirado exatamente desse texto aqui, no livro de Jó, capítulo 14, são 4 versículos. E ele fala assim, vamos tentar entender aqui. Porque a esperança, do verbo existir, há esperança ou existe esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Ou seja, ela não vai parar de produzir galhos novos. Se envelhecer na terra, ou seja, uma segunda hipótese, pior ainda, se ela envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, se ela morrer tudo até no tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Eu vou deixar outro versículo para comentar depois. O que é que está querendo dizer aqui nessa passagem? Que uma árvore, se for cortada, se a raiz apodrecer, se o tronco, né, se esfacelar todo, ao simples cheiro das águas, ela brota de novo. Aqui é uma mensagem de esperança, certo? E daí eu vou usar mais uma coisa que eu percebi um dia desse. Eu tenho algumas plantas em casa e tem umas que estão bem floridas, mas assim, um galho no norte e outro no sul. Aí eu peguei, eu estava capinando, aí eu fiz uma poda geral, torei geral assim. Para minha surpresa, para minha surpresa não, porque eu já sabia que isso poderia acontecer. Mas assim, surpresa que eu digo, enxergar a beleza naquilo ali. Eu vi muitos ramos novos e a planta ficou muito mais robusta e mais cheia. E esse sistema de poda, desde a agricultura de muitos anos, todo mundo sabe que é necessário para que uma planta ela possa renovar-se, ela possa crescer mais. Algumas vezes até determinadas plantas, para produzir frutos, ela tem que ser podada. E aí eu trago isso aqui para um pensamento assim, quantas vezes na vida a gente já não foi podado, né? E é necessário ser podado. Algumas vezes nós temos que podar nós mesmos, e às vezes essa poda não é exatamente muito boa, porque a gente tem todo um potencial para crescer, mas a gente se poda e a gente fica ali. Essa poda aí não é poda de crescimento, quando a gente mesmo faz isso porque tem medo de crescer, porque não acredita no nosso potencial, então a gente se poda e é uma poda que leva à morte. A gente corta o tronco pela raiz e ainda joga, ali o pessoal jogava querosene, jogava óleo queimado, que é para matar tudo. Quando a gente se faz isso, é prejudicial.
Quando a gente se poda por medo de não querer avançar, de não querer crescer. Mas às vezes a vida mesmo nos poda, e essas podas são necessárias. Por exemplo, quando você tem um filho, por exemplo, quem é pai ou mãe, sabe que às vezes criar um filho, educar é diferente, né? Para você educar, porque você cria até animal. Joga uma comida lá e cria. Mas até alguns animais têm que ser adestrados também. Mas quando você educa uma criança, você tem que ir podando muitas vezes os excessos, os arroubos, as explosões de raiva, e você vai criando naquela pessoa, com os nãos que você vai dizendo, você vai criando uma personalidade que respeita que existem determinados limites para as coisas. Isso é uma poda positiva. Agora, tem coisas que assim a vida nos dá rasteira mesmo. Eu fico imaginando situações assim, um pai de família ou uma mãe de família que perde um filho, morre, que tem uma pessoa que adoece, tem uma doença em estado terminal, acontece um acidente, a pessoa perde o emprego, perde todos os seus bens. Todas essas desgraças estão descritas no livro de Jó, que ele era o homem mais rico da região, que era um lugar chamado Ur, ou Uz. Agora eu tô na dúvida, deixa eu olhar aqui, gente, para eu não... Ai, meu Deus, a pessoa vai falar as coisas. Uz, pronto, corrigi. Nessa região, ele tinha filhos e filhas, e ele era um homem muito zeloso a Deus. Todo ano ele oferecia sacrifícios, até para assim, meus filhos podem ter pecado. Ele era tão zeloso que nem queria saber se os filhos tinham pecado ou não, já oferecia sacrifício. Bom, e era um homem com muitas posses. Num determinado dia, toda a desgraça aconteceu na vida dele. E agora eu falo para vocês, eu recomendo vocês fazerem a leitura do livro de Jó. Por que é que isso, lá no capítulo 14, veio refletir muito na vida dele e era muito adequada? Essa poda terrível que aconteceu na vida dele. Ele simplesmente chegou assim, um dos servos dele disse assim, olha, o teu gado todo ali morreu. Olha, tuas ovelhas todas morreram. Olha, não sei o que lá. Para completar, aliás, para piorar a situação, os filhos dele estavam bebendo e comendo e fazendo festa num canto. O teto desabou, matou todos os filhos, perdeu todos de uma vez. Aí, isso era obra enfim, vocês vão descobrir, não vou dar spoiler não. Porque eu não quero dizer assim, sobre essa poda, se foi eu mesmo que fiz, ou se foi alguém que fez comigo, ou se foi por merecer ou não merecer. Não vem ao caso. Vamos nos ater aqui ao tema aqui. Bom, depois de perder todos os bens e perder os filhos todos, ele também foi tocado no corpo e o seu corpo ficou uma chaga só, ou seja, uma doença só, que ele arrancava as cascas das feridas com um caco, um negócio lá, um pedaço, supor, um caco de telha. Aí, para completar, que só tinha sobrado a mulher, ela ainda virou as costas para ele e disse assim, amaldiçoa logo esse teu Deus e morre. Ou seja, jogou a última pá de cal em cima do Jó. E ele passou daí por um processo, ele nunca amaldiçoou a Deus, mas ele questionou. E o restante do livro de Jó é mais ou menos um questionamento de muitas coisas. Os amigos dele vêm dizer que é culpa dele. Enfim, eu não queria estar na pele de Jó, literalmente, nesse momento. Mas, em um determinado momento do livro, especificamente no versículo 14, aí os versículos 7, 8 e 9, que foi os que eu li para vocês, aí fala sobre isso. Essa árvore, ela ainda tem esperança, mesmo que esteja somente aquela raiz ali no canto, com o cheiro das águas, e aí não está falando nem de chuva, é o cheiro das águas. Sabe aquele cheiro que a gente tem, cheiro de terra molhada? Basta esse cheiro para a árvore renascer e brotar e dali voltar a ser uma árvore frondosa. Então, assim, por mais derrubada que esteja a vida da pessoa, por mais no fundo do poço, ainda existe uma esperança, sabe? Eu já ouvi um ditado e alguém disse assim, eu já estive várias vezes no fundo do poço, eu sei como é lá. E de lá eu trouxe água para dar de beber aos meus inimigos. Forte isso, né? Mas não deixa de ter uma certa verdade. Porém, a alegoria que estava sendo feita até agora de fruto ou da árvore, que ela vai no processo até apodrecer o tronco todo e ficar só raiz. E mesmo assim, ela renascer, ela brotar,
Aí tem o último versículo que eu queria ler, que é o versículo 10, mas diz assim: a árvore, ela pode se regenerar. Mas o versículo 10 diz: mas morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem o seu espírito, então onde está? A história de Jó vai mostrar para todos nós que ele nunca se entregou, nunca se rendeu. Eu imagino que hoje a gente fala muito sobre depressão, né? Sobre tantas coisas, transtornos obsessivos compulsivos e tantos outros transtornos e doenças mentais. Na época de Jó, acho que não tinha nada disso. O homem só ficava triste mesmo e se deixava abater e se deixava morrer. Mas ele faz uma ressalva. O homem, se ele entregar o seu espírito e se consumir, onde estará ele? Ou seja, aí agora eu me reporto a você, que passou por desgraças do mundo inteiro que a gente possa imaginar, e você fica questionando Deus. Eu não vou dizer que você está certo ou estou errado, porque quem sou eu para julgar alguém? Mas uma coisa eu posso afirmar, com base na palavra de Deus: se você não se entregar, se você não entregar o seu espírito, ainda há esperança para a árvore que está cortada, que aparentemente está morta. Então, enquanto você não se entregar, ainda tem esperança para você. E ao cheiro das águas, e eu agora digo que Deus está falando isso, porque para muitos que podem estar ouvindo esse vídeo, Deus vai soprar o cheiro das águas na sua vida se você não entregar o espírito. Diz um ditado que a esperança é a última que morre, e é verdade. Então não deixe morrer sua esperança, porque Deus não tem planos de que você morra. Deus não tem prazer na morte do homem. Deus tem prazer no que o homem reviva, que ele cresça, que ele volte a produzir. E aí eu tenho um exemplo de Jó na Bíblia, que no final das contas ele teve 2 vezes mais riqueza do que o que tinha tido antes. Teve todos os filhos de volta, quer dizer, nasceram outros filhos dele para compensar a perda daqueles que tinham morrido. Então Deus tem ainda um plano na sua vida. Você não se entregue, que Deus ainda quer até ressuscitar o seu espírito. Se você estiver quase por um fio, e eu conheço muita gente que já esteve assim, quase por um fio, querendo tirar a sua própria vida, querendo perder totalmente a esperança, não perca. Deus vai te tirar desse buraco, dessa cova. Amém, querido? Beijos, até o próximo vídeo.